Olá, vamos falar aqui da função logarítmica, né? Faz parte aí da semana 5 do PET 3. A função logarítmica é uma função, ela é inversa da função exponencial, né? O gráfico dela, né? Como tem um exemplo aqui de um gráfico de uma função logarítmica. Esse gráfico aqui também, ela é uma curva, né? Parecida com a função exponencial, só que no caso da função exponencial, que é a função lá da semana 3, né? A curva exponencial ela corta o eixo y no 1 aqui, ó, né? Já a curva logarítmica ela intercepta aqui o x no 1, né? A diferença da curva exponencial para logarítmica tem essa diferença, né? A função logarítmica intercepta, né? Corta o eixo y no ponto aqui, ó, de coordenadas 1 e 0, né? Já a função exponencial é o contrário, ela intercepta o eixo y, né? Na coordenada 0 e 1. Então aqui, ó, nós temos o exemplo aqui fx igual a log de x na base 3. Eu tenho aqui uma curva de uma função logarítmica. A base aqui é 3, ou seja, base A igual a 3, onde a base é um número maior que 1, né? Toda vez que a base for maior que 1, nós temos o exemplo de uma curva crescente, né? Aqui, ó. Se a gente analisar aqui da esquerda para a direita, né, vocês podem ver aqui, ó, que nós estamos subindo aqui, ó, crescendo, né? Então a curva aqui, nós temos uma curva crescente, né? À medida que o x aumenta, o y também aumenta. Agora, aqui, ó, nesse exemplo, nós temos aqui outra curva logarítmica, né, um gráfico de uma função logarítmica. Essa função aqui, ó, y igual a x, log de x na base meio, né? Podem ver aqui que a base A é igual a meio, e o meio é um número maior que 0 e menor que 1, ou seja, é um número que está entre 0 e 1, né? Toda vez que a base for um valor entre 0 e 1, nós temos a função decrescente. Então essa curva aqui é uma curva decrescente, né? Analisando aqui, ó, da esquerda para a direita, vocês podem ver que aqui, ó, nós estamos descendo aqui, ó, né? Então ela é uma curva decrescente. À medida que o x aumenta, o y diminui, né? Aqui, ó, à medida que o x aumenta, o y diminui. Então, nós temos aí uma curva decrescente. Então, resumindo aqui, ó, a função logarítmica é uma curva que intercepta, corta o eixo x no ponto de coordenadas 1 e 0, né? E se o a for maior que 1, ela é uma curva crescente. E se o a for um número entre 0 e 1, ou seja, maior que 0 e menor que 1, ela é decrescente. Nós vamos fazer dois exemplos aqui, representar graficamente aqui duas funções. Eu tenho aqui, ó, o primeiro exemplo aqui, ó, fx igual ao log de x na base 2. Como a base é 2 aqui, ó, né, a base A igual a 2, ou seja, então quer dizer que o a é maior que 1. Então nós temos aqui um caso de uma função crescente. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Construir uma tabela de valores aqui, 3 colunas, o x, a função log de x na base 2 e o valor de y. O x aqui nós escolhemos aqui os valores aleatórios, né? Nós podemos escolher qualquer valor, né? Eu escolhi aqui o valor, ou seja, x aqui é o logaritmando, né? Eu tenho que escolher qualquer valor maior que 1, né? Maior que 0, perdão. Então aqui eu escolhi os valores 4, 2, 1, meio e 1 quarto, né? Para ficar mais fácil a gente, né, calcular aqui através da base 2. Então o x aqui pode ser qualquer valor, né, maior que 0. Então aqui, ó, substituindo aqui no x aqui o 4, então ficou log de 4 na base 2. Né, o log de 4 na base 2 ele é igual a 2, porque o número aqui elevado a 2, né, o expoente que a gente eleva o 2, que vai dar 4, é igual a 2. Então o log de 4 na base 2 é 2. Então o y aqui é 2. Ó. O log de 2 na base 2, quando os dois aqui são iguais, ó, o logaritmo é igual a 1. Então aqui nós temos 1. O log de 1 em qualquer base, log de 1 na base 2 é 0, né? Então nós temos aqui 0. O log de meio na base 2, né? Se o log de 2 na base 2 é 1, então o log de meio, o meio é o inverso de 2. Então aqui seria 1 negativo, né? Então aqui, ó,
é 1 negativo, né? Ou seja, é como se fosse assim, ó, 2, qual o número que eu vou levar o 2 que vai dar meio, né? Então, esse número aqui, ó, seria 2 elevado a menos 1, né? 2 elevado a menos 1 é igual a meio. Então, nós temos aqui, ó, que o log de meio na base 2 é 1 negativo. E o log de 1/4 na base 2, né? Se o log de 4 na base 2 é 2 positivo, então o log de 1/4 na base 2 é 2 negativo, né? Porque 2 elevado a menos 2, né? Nós vamos encontrar 1/4, né? Que a gente inverte a base, né? Então nós temos aqui 2 negativo. Então as coordenadas dos pontos aqui, ó, nós temos 2 e 4, 2 e 1, 1 e 0, meio e 1 negativo, e 1/4 e menos 2. Nós vamos fazer aqui agora, substituir os valores, então, aqui ó, as coordenadas lá, nós calculamos, é 4 e 2, 2 e 1, 2 e 1, 1 e 0, aí ficou meio e menos 1, e 1/4 e menos 2. Então aqui, ó, o x aqui nós temos 1/4 e meio, né? 1/4, no caso aqui, ó, meio é metade aqui, ó, entre 1 e 0, meio. 1/4 é metade entre 0 e meio. Então aqui, ó, o primeiro ponto aqui, esse primeiro risquinho aqui é 1 meio, né, do x, e esse outro aqui, ó, entre o 0 e esse ponto que eu marquei é 1/4, né? Que 1 meio é metade de 1 e 1/4 é metade de meio aqui, ó. Então aqui nós vamos marcar o primeiro ponto aqui, ó, 4 e 2, 4 e 2. Então aqui, ó, 4 do x e 2 do y. 4 do x está aqui, eu vou subir até o 2 do y. Então vai dar um ponto mais ou menos nessa altura aqui, ó. 4 e 2. O outro ponto aqui é 2 do x e 1 do y. 2 do x aqui, ó, e 1 do y, vai estar mais ou menos aqui, ó. Vai dar um ponto aqui. O outro, 1 do x e 0 do y. Então, se o ponto aqui é 0, né, nós temos aqui, ó, então aqui, ó, 1 e 0. Aí o ponto vai ficar aqui em cima do eixo y no 1, né, 1 e 0. O outro ponto aqui é meio do x e 1 negativo do y. Meio está aqui, ó, vou descer aqui até um negativo, vai estar mais ou menos aqui, ó, o ponto. Depois nós temos aqui 1/4 do x e 2 negativo do y. Então vou pegar aqui, ó, 1/4 do x, descer aqui até o 2 negativo, ó. Vai dar o ponto mais ou menos nessa posição aqui. Aí o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos ligar esses pontos, né? Então ligando os pontos aqui, ó, nós vamos construir aqui a curva logarítmica, né? Aqui, ó, passando aqui em todos os pontos que eu marquei de vermelho aqui, ó. Então aqui nós temos a curva da função logarítmica. Essa curva aqui, ó, analisando aqui da esquerda para a direita, é uma curva crescente, né? E nós temos aqui que a função também, ó, é fx igual ao log de x na base 2, né? A base aqui é um número maior que 0, então é uma curva crescente. Nós temos aí um exemplo de uma função crescente. Aqui agora nós vamos fazer um outro exemplo aqui, ó, com outra função, né? Essa função aqui é fx igual a log de x na base meio, né? Então podem ver aqui que a base A é igual a meio, né? E meio é um número maior que 0 e menor que 1, né? Então nós temos aqui, ó, nós vamos ter uma curva aqui, ó, decrescente. Nós temos aqui, ó, uma curva decrescente. Então, ó, a mesma coisa aqui, eu vou fazer uma tabela, né, onde nós vamos ter 3 colunas aqui, o x, o log de x na base meio e o y. Eu escolhi os mesmos valores aqui para x, ó, 4, 2, 1, meio e 1/4.
Vamos substituir aqui na função, vai ficar log de 4 na base meio, depois log de 2 na base meio, depois log x igual a 1 vai ficar log de 1 na base meio, x igual a meio vai ficar log de meio na base meio e 1/4 vai ficar log de 1/4 na base meio. Agora, calculando aqui, ó, o log de 4 na base meio, né, qual o número que eu elevo meio, que eu vou encontrar 4, né, no caso aqui que vai dar 4. 2 elevado a 2 é 4. Agora, 1 meio, o número que eu elevo meio para encontrar 4 vai ser 2 negativo. Né? 1 meio elevado a 2 negativo vai dar 4. Porque quando o expoente que é negativo, a gente inverte a base, 1 inverte meio é 2, aí fica 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então aqui nós temos aqui, ó, é menos 2. Então y menos 2. Aqui, ó, log de 2 na base meio vai dar 1 negativo, porque 1 meio elevado a 1 negativo é 2. O log de 1 na base meio, o log de 1 em qualquer base é igual a 0. Então aqui nós temos 0. Log de meio na base meio, né, quando o logaritmando é igual a base aqui, ó, o logaritmo é igual a 1. O log de 1/4 na base meio é 2, né, porque 1 meio elevado a 2 é 1/4. Então aqui nós temos a tabela montada aqui, ó, 4 menos 2, 2 menos 1, 1 e 0, 1 meio e 1, 1/4 e 2. Então aqui, ó, vamos só fazer a lista aqui das coordenadas. Então ficou 4 e menos 2, depois 2 e menos 1, 1 e 0, aí ficou meio e 1, depois nós temos 1 meio e 2. Então lembrando aqui, ó, né, metade aqui entre 0 e 1 é meio, e aqui nós temos a outra metade aqui, 1/4. Então marcando aqui a primeira coordenada, 4 do x e 2 negativo do y, 4 do x está aqui, então agora eu vou descer aqui até a altura do 2 negativo. Então vou marcar o ponto aqui, ó, 4 e 2 negativo, ó, vai dar um ponto mais ou menos nessa altura aqui, ó, 4 do x e 2 negativo do y. O outro ponto, 2 do x e 1 negativo do y, 2 do x está aqui, 1 negativo aqui, vou descer aqui, ó, até essa altura aqui, então ficou 2 do x e 1 negativo do y. O outro ponto aqui, ó, 1 do x e 0 do y, 1 e 0 em cima aqui do eixo, no ponto 1. Depois nós temos 1 meio e 1 do y, meio do x está aqui, eu vou subir até a altura do 1 aqui, ó. Depois nós temos aqui, ó, que ficou errado aqui, aqui é 1/4, coloquei 1 meio e repeti aqui, ó. Então aqui nós temos 1/4 aqui, ó, 1/4 e 2. 1/4 está aqui, ó, subi até a altura do 2 aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, 1/4 e 2. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos ligar esses pontos também, né? A gente construir a curva aqui, ó. Então vai ficar mais ou menos aqui, ó. Aqui a curva passando aqui pelos pontos. Então nós temos aqui a curva exponencial, né? Ela é uma curva decrescente, podem ver aqui, ó. Ela está descendo, ó, né? Da esquerda para a direita. E a função aqui é fx, né, igual ao log de x na base meio, né? Eu tinha falado antes, a base aqui é um número maior que 0 e menor que 1, ou seja, entre 0 e 1, não se trata de uma curva decrescente. Aí agora, gente, nós vamos fazer aqui uma demonstração aqui no GeoGebra, né? Aqui, ó, no GeoGebra, eu tenho aqui a representação gráfica da função, dois tipos de funções, fx igual ao log de x na base A, e uma função aqui, g de x igual a k mais n vezes log de x na base A. Aqui eu coloquei aqui o controle deslizante para cada variável aqui, o k, o n e a base A do logaritmo, né? Nós vamos representar aqui o seguinte, ó, aqui nós temos a curva da função aqui, ó, y igual a
log de x, né, fx igual a log de x na base meio, né, igual aquela função que eu representei lá. Podem ver aqui, ó, a intercepta aqui o x no ponto, na coordenada 1 e 0. Ela é uma curva decrescente, né, porque o a ele é meio, né, um número entre 0 e 1. Agora, a gente vai mudar aqui, ó, à medida que eu vou aumentando aqui o valor de a, né, a base, olha para você ver, ó, quanto maior for o valor de a aqui, a curva vai ficando mais leve, ó, né, entre 0 e 1, ó. Diminuindo aqui, vocês podem ver que a curva fica mais fechada, ó, né, entre valor aqui, eu estou colocando aqui valores entre, né, aqui, ó, o controle deslizante aqui entre 0 e 1. Agora, à medida que eu vou aumentando aqui, ó, a curva vai abrindo, né, aqui eu já passei aqui para o a, já é um número positivo, né, aqui, ó, o a já é aqui, ó, o a igual a 1,5, né, aqui, ó, a 1,6, 1,7, 2. Então aqui nós temos a função fx igual a log de x na base 2. A base 2, né, se trata de uma função crescente, né, a curva é uma curva crescente agora. Então aí representação gráfica. Agora nós vamos falar aqui agora, né, quando acontece, né, da função exponencial ter esses coeficientes aqui somando ou multiplicando o log aqui, ó, né, esse k aqui é um número real qualquer e esse n também é um número real qualquer. Agora, se o k for igual a 0 e o n for igual a 1, aí nós temos esse tipo de função aqui, ó, fx igual a log de x na base a. Agora nós vamos mudar aqui para a gente ver o que acontece, né, o que cada um faz aqui em relação à curva. Vamos falar do k primeiro aqui, ó. Se o k for um número diferente de 0, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar o k igual a 1. Vocês podem ver aqui, ó, o que acontece? Essa curva aqui azul, né, ela é a função y fx igual a log de x na base a. E essa laranja aqui, ó, é g de x igual a k mais n vezes log de x na base a. Aqui eu coloquei essa curva aqui, ó, laranja, o k igual a 1. Então aqui eu tenho aqui, ó, g de x é igual 1 mais 1 vezes log de x na base 2. Então aqui, ó, esse k, o que ele faz? Ele altera aqui, ó, né, o ponto onde a curva intercepta o eixo x, né? Se o k for 0, ela vai cortar o eixo x aqui na coordenada 1 e 0. Agora, se o k for 1, ó, positivo, a curva, né, se o k for positivo, ele desloca essa curva aqui, ó, do lado esquerdo aqui, eu desloco ela para a esquerda. À medida que eu vou aumentando aqui o k, ó, k igual a 2, né, vocês podem ver aqui, ó, k igual a 2, deslocou mais para a direita ainda. À medida que eu vou aumentando, ó, k igual a 3, né, k igual a 4, k igual a 5, ó, k igual a 6, ela vai encostando ali no eixo y, k igual a 7, 8, 9, 10. Ó. Agora, à medida que eu vou diminuindo o k aqui, ó, ela vai ficando mais fechada. A curva, ela vai, né, mudando aqui, ela vai deslocando a curva para a esquerda aqui, ó, k igual a 0, né, ela interceptou no 1. Agora, se o k for negativo, ó, k igual a menos 1, né, vai deslocando ainda mais para a direita. Aqui já interceptou o x aqui nas coordenadas 2 e 0. Aqui, ó, k igual a 2 negativo, k igual a 3 negativo, já interceptou o y aqui na coordenada 8 e 0, né? Então o k ele altera, né, o ponto onde a curva intercepta o eixo x. É isso que ele faz aí na função logarítmica. Agora, se o k for igual a 0, né, as duas funções aqui, ó, coincidiram, né, as duas curvas coincidem, né? Agora, e o n aqui, ó, o que o n faz? Nós vamos ver aqui agora o n. O n, que é esse número que pode vir algum valor aqui multiplicando aqui o logaritmo, né? Esse n está multiplicando o log. Ele altera a curva, né? Mais aberta, mais fechada, e altera também o crescimento ou decrescimento da curva. Então vocês podem ver que à medida que eu aumento o valor de n, ó, a curva vai ficando mais aberta, né? Vai coincidindo quase com a reta. Então à medida que eu vou diminuindo aqui o n, ó, ela vai ficando mais fechada. Ó. Agora, se o n for um valor negativo, o que acontece?
A curva, né, embora que o A seja igual a 2, né, mas esse n aqui, se esse n tiver um número negativo multiplicando o logaritmo aqui, olha o que acontece. Ó. Aqui, a curva que era crescente passou a ser decrescente. Ó, né? Ele pode alterar também o crescimento ou decrescimento da curva, dependendo do sinal desse n aqui. Ó. Então ele faz essa alteração também na curva logarítmica. Né? Aqui, ó. À medida que ele vai, né, se for um valor negativo, ele altera também. Agora, se esse fator aqui multiplicando o log for igual a 1, aí as duas funções vão ser iguais, ó, não vai ter alteração nenhuma. Agora, se eu colocar aqui, ó, o A, né, vamos colocar aqui o A, o valor entre 0 e 1, né, aqui, ó, entre 0 e 1, aí nós temos aqui eu coloquei o A igual a 0,6, né, ainda tem a curva decrescente, né. Agora, se eu mudar aqui também o valor de n, ó, nessa curva, ele vai fazer a mesma alteração aqui. Ó. Vamos colocar aqui de novo, 0,8. Mudar aqui o n aqui, ó, tá, aqui, ó, já no caso aqui, ó, a curva aqui tem o A igual a meio, né? A curva azul aqui, ela é uma curva decrescente, ó. Agora, se eu colocar um fator n negativo multiplicando, o que aconteceu? Alterou, né, a curva que era decrescente passou a ser crescente. Então o n ele faz essa alteração vamos dizer assim, pode ser uma curva mais aberta ou mais fechada, e altera também o crescimento e decrescimento da curva logarítmica, esse fator n que multiplica o log aqui, ó. Aí, gente, vocês vão representar a semana 5, né? Se trata de representação gráfica de função logarítmica, né? As questões 1 e 2, vocês vão apenas esboçar dois gráficos parecidos com esse que eu fiz a demonstração aqui. E na questão 3 lá, né, ele pede também para fazer um gráfico, né? E o gráfico que ele pede na questão 3, podem ver lá que tem esse fator K aqui, ó, ele vai ser igual a menos 10,7, e o N, né, ele vai ser igual a 2/3, né? Então você vai ter uma alteração na curva em função desses dois valores. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato, né, tá sanando essas dúvidas aí.